Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Chegamos a mais uma, terça-feira aqui no nosso canal. E dia de terça-feira, você já sabe, é a nossa aula da classe de Escola Bíblica dos Juvenis. E nesse quarto trimestre de 2024, nós estamos estudando essa revista que tem sido muita bênção, que é Falso ou Verdadeiro? Como combater as ideologias do nosso tempo. Mas antes, bem rapidinho, hein? Eu sou a Laura, sou aqui de Pernambuco, sou estudante de teologia e também sou professora de escola bíblica dessa classe juvenis aqui na igreja local. E desde já eu quero te chamar para assistir a nossa quinta aula, que tem por título Relativismo Ético. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Se eu fosse você, ficava até o final, já me inscrevia, já deixava um likezinho. Mas antes de entrar no assunto, logo de cara, vou deixar para vocês o nosso versículo tema dessa semana, que está lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, que diz assim: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão. E fazem ao amargo doce, e do doce amargo. Leitura bíblica da semana. Isaías capítulo 5, versículos do 18 ao 25. E 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 ao 25. Lembrando, é importante que você, na sua casa, você leia toda a leitura bíblica, medite de verdade. Indo agora para o nosso primeiro ponto. Primeiro ponto, nós vamos abordar o que é ética. O que é que você acha? A ética e a ética cristã são a mesma coisa? São embasadas na mesma verdade? Observando a palavrinha ética, nós podemos observar o seguinte: ética é o estudo sistemático dos deveres e obrigações individuais na sociedade, da sociedade e do governo, cujo objetivo é estabelecer o que é certo e o que é errado. Ética nada mais é do que um conjunto de deveres onde nós vemos o que é certo e o que é errado. Porém, a ética, por ter um caráter mundial, ela muda. Porque os princípios dela prezam a dignidade humana e o bem comum. Essa é a ética humana. A diferença da ética humana para a ética cristã é que a ética cristã ela não muda por ela ser embasada na palavra de Deus. Ela não muda. A ética humana, como eu falei, ela muda de um local para outro, de um tempo para outro. Se você observar, os costumes antigos são diferentes dos de hoje. Mas a ética cristã, ela não muda. Observando um pouco mais aqui à frente, a autora da revista, ela destaca o seguinte, ela fala: falta amor, falta respeito pela natureza, falta respeito pelo ser humano, falta respeito por Deus. Muitas vezes falta até mesmo respeito por si próprio. Falta principalmente conhecimento e prática dos princípios morais bíblicos. Nós observamos que nessa ética humana, ultimamente, ela tem faltado com respeito com a natureza, como tratar com o ser humano, consigo mesmo, com o seu próprio corpo, com a sua própria mente, e tem perdido o costume de observar os estudos bíblicos. Isso é algo que vai mudando. O jovem, o adolescente, ele tem como servir a Deus de verdade, ter uma ética de verdade, uma ética cristã no mundo de hoje. Se ele observar
Salmos 119, versículo 105. Na Bíblia, nós encontramos resposta para tudo, para tudo. E uma das respostas está em Salmos 119, versículo 105. Eu indico que você leia em casa, que você leia com o seu jovem ou com o seu adolescente. Indo mais à frente, agora, ética cristã. A autora destaca: a ética tem por fundamento a palavra de Deus. O certo e o errado devem ter como base a Bíblia Sagrada, porque é algo infalível. A ética cristã ela não varia conforme o tempo, local, costume, como a ética humana. Pelo contrário, perante a ética cristã, o que é certo, o que é errado, é errado. O que era certo antigamente continua sendo certo hoje. E o que era errado antigamente continua errado hoje. Não é certo ou é errado conforme o que eu acho. É certo ou errado conforme o que Deus acha. Isso é a ética cristã. Ela não sofre modificação, sabe? Ela não muda. Se você observar Jeremias 17, versículo 9, vai falar exatamente sobre seguir os seus próprios pensamentos, o seu próprio coração. O coração do homem, ele muda, as vontades do homem, ele muda, as vontades, os desejos, os sonhos, os objetivos, os costumes, muda. Mas a palavra de Deus não muda, ela não muda, é imutável. Se você observar no livro de Romanos, capítulo 12, você já vai tirar ali de letra várias lições, vários ensinamentos, onde temos ali como base bíblica de tantos textos uma defesa para a nossa fé nos dias onde tudo que é relativo tem se tornado um costume, um modo de se viver. Romanos 12. Todo o capítulo indico que você o leia na sua casa. João 14, versículo 6. Indico também que você leia na sua casa. E Isaías 5, versículo 20. Leia também. Nós lemos lá no começo o nosso texto base, nosso versículo, e eu deixo aqui novamente Isaías 5, 20. Tome cuidado. Agora, indo para 1 Coríntios 6 e 12. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer tudo que eu quiser. Tudo me é permitido. Aí fala, mas nem tudo isso me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma. Eu não posso ser escravo dos meus próprios desejos. Eu não posso ser escravo de algo que o ser humano quer ditar como regra, como certo, como errado. Eu tenho que seguir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É seguindo isso que eu vou conseguir chegar no céu. Não chegarei no céu fazendo as coisas conforme o que eu quero. Chegarei no céu fazendo as coisas conforme o que está escrito na Bíblia. Jesus disse, ele é o caminho. Ele é o caminho. Não tem outro caminho para chegar no céu. Ou é seguindo a Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz, que é pesada, que é difícil, seguindo a Jesus Cristo, ou eu não vou conseguir chegar no céu. Entende? O cristão é orientado a não fazer determinadas coisas que para o mundo é permitido, para o cristão não. Porque o referencial ético do cristão é a Bíblia. Indo agora para o nosso segundo ponto. O que é relativismo e o que a Bíblia fala a respeito desse tema? Relativismo, crença de que não há verdade absoluta. Novamente, João 14, versículo 6. Ok? 1 Coríntios 15, versículo 33. Leia aí e continue aqui na nossa aula. Eu não costumo ler os versículos todos porque toma muito tempo.
ok? Relativismo. Crença de que não há verdade absoluta. O certo e o errado se confundem. A autora aqui da revista, ela deixa isso bem claro. Fácil de entender. O relativismo é onde o certo e o errado, eles se misturam, se confundem, porque ele prega que não há verdade absoluta. Onde tudo bem, não tem nada a ver, todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Deixe claro. Relativismo não convém para um cristão praticar. Nós sabemos, as nossas escolhas definem o nosso futuro. Eu volto a frisar essa frase do filme Renúncia. As escolhas definem o nosso futuro. Então não é de qualquer jeito que eu vou chegar a Jesus. Não é de qualquer jeito que eu vou ter o Espírito Santo em mim. Não é de qualquer jeito que eu vou ver o Deus Pai nos céus. Não é de qualquer jeito. Não é relativa. A salvação não é relativa. Não é. A autora continua, abre aspas. Abrindo caminho para o caos social e espiritual, em que infelizmente o mundo se encontra com pessoas que acreditam que pode fazer o que bem entendem, como vimos na lição passada, fecha aspas. Ou seja, quando o certo e o errado se misturam, se confundem a mente dos jovens, abre um caminho para que um caos entre, se instaure, tanto no social, por isso que nós estamos vendo tanta bagaceira pelo mundo. Eu sou nordestina, certo? Tanta bagaceira no mundo, tanta coisa acontecendo. E também acaba acontecendo uma confusão, um caos espiritual. Porque as pessoas se afastam de Deus para viver suas próprias vontades. Exatamente. Onde não é, olha só, entenda. Não existe pecado grande, pecado pequeno. Não existe. Pecado é pecado e acabou. Por mais que o mundo diga que não, que tá tudo bem, que você pode viver conforme o que você quer, porque Deus é amor, não se esqueça, o Deus do amor também é o Deus da justiça. O Deus do amor também é o Deus que vai nos entregar uma recompensa por tudo que nós fizermos. Se você quer ir para o céu, viva uma vida que vai te levar para o céu. Agora, se você quer ir para o inferno, viva uma vida que vai te levar para o inferno, que é a vida do tudo bem, tudo pode, não tem problema nenhum, isso é besteira. Certo? O que a Bíblia fala a respeito? A Bíblia condena tudo que é falso. Marcos 7, versículo 7, Colossenses 2, versículo 18. E 1 Timóteos 4, versículo 1. Olha só, vou deixar também Efésios 4 e 14, para que não deixe nenhuma dúvida sobre isso. Não se deixe levar pela maneira mundana da sociedade. Por mais que você esteja no meio desse movimento todo, por mais que colegas, que conhecidos, que familiares ou que seja, estejam nessas práticas mundanas, nessa loucura, nessa bagaceira toda, não viva conforme isso. Lembre-se de Daniel, que mesmo lá na Babilônia, longe do seu povo, ele não se deixou enganar. Ele fez a obra de Deus lá. Lembre-se de Samuel. Samuel ainda deixado pequenininho por sua mãe ali no templo para ser educado, para ser ensinado, para conviver com o sacerdote Eli. Ele não se deixou contaminar com os filhos de Eli. Apesar de estar ali inserido naquela situação complicada, apesar de crescer vendo os filhos de Eli fazendo tantas coisas
horríveis, tantos pecados, Samuel não se contaminou. Samuel não se deixou levar pelo relativismo dos filhos de Eli. Então não é impossível viver uma vida em santidade. Basta eu querer. Se eu não quiser uma vida em santidade, eu não posso culpar a Deus e dizer que é difícil. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Indo agora para o nosso terceiro ponto. Os princípios bíblicos são para todos, em todos os tempos. Então, observe bem o título do terceiro ponto. Os princípios bíblicos são para todos e para todo o tempo, em todos os tempos. Só nesse título aqui, nós já tiramos todo o resumo dessa aula. Os princípios bíblicos não mudam e é para todo mundo em todo o tempo. A autora destaca: de acordo com a visão relativista, os padrões de certo e errado são derivados de normas e padrões sociais de cada sociedade. Já os padrões bíblicos são eternos e imutáveis, e aquela destaca 1 Pedro 1, 25. Ou seja, o povo de Deus deve viver conforme o que está na Bíblia. Certo ou errado, ou depende? A autora destaca: a sociedade sem Deus, uma sociedade materialista, não tem referenciais seguros para se pautar. E isso nós observamos que não é de hoje. Lá em Isaías 5:20, nós podemos observar que Isaías fala: ai daqueles que pegam o mal e transformam em bem, e que pegam o bem e colocam como mal, ou seja, que invertem. Como jovem cristão, deve se posicionar diante das questões éticas e suas abordagens mais comuns. Olhe só, a própria autora responde a esta pergunta. 1 Tessalonicenses 5:22. E ela responde dizendo, questionando se a atitude está de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, como é que o jovem cristão vai continuar firme? Como é que ele pode se posicionar nessa sociedade tão relativa? É simples. Buscando conhecimento bíblico e se questionando, será que tal pauta, tal assunto, tal atitude, tal pessoa está conforme o que a Bíblia Sagrada fala? E o jovem só vai saber essa resposta, se algo está de acordo com a Bíblia Sagrada, se ele buscar ao Senhor, porque Deus nos dá sabedoria em tudo. Deus não nos deixa confundidos. Agora, para a nossa conclusão da nossa aula, nós podemos observar na aula de hoje que, biblicamente falando, o certo e o errado existem e que a verdade de Deus ela é absoluta e nela não há relatismo. Se você deseja agradar a Deus, precisa viver uma vida que viva isso, que agrade a Deus. Se você vive uma vida de tudo bem, tá tudo ok, tô nem aí para nada, você não está agradando a Deus. E um jovem, para entender isso, para compreender, para saber se deve ou não ouvir tal coisa, tal comentário, tal pessoa, acompanhar o trabalho de tal pessoa, é só ele perceber se está de acordo com a Bíblia. Se estiver de acordo, pode ficar tranquilo. Mas se você percebe que tem alguma coisa ali dando uma pequena divergência com a Bíblia Sagrada, eu aconselho, não continue nisso, porque infelizmente o caminho é a morte eterna. Amém? Amém. Espero que essa aula tenha servido de muito aprendizado para você. Vou pedir que você envie, por favor, essa aula para algum jovem, um adolescente que você conheça, ou para algum professor,
de escola bíblica, que eu tenho certeza que essa aula vai servir de muita ajuda, principalmente para quem, assim como eu, trabalha com adolescentes. Amém? Que Deus possa abençoar você. Continua aqui com a gente, hein? Ativa o sininho e espera que no próximo vídeo nós teremos a nossa próxima aula. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.